Olá, queridos alinhados! Olha onde nós estamos mais uma vez aqui, ó, prontinhos para levar muita informação para você em mais um dia, né? Porque eu não sei qual o dia que você vai assistir o nosso episódio. A gente está sempre aqui nas quartas-feiras, mas aí qualquer dia da semana, em qualquer horário, você pode nos acompanhar, não só nesse episódio especial, mas tantos os outros, com pessoas incríveis que compartilham de informações com a gente, suas histórias, suas experiências. E hoje eu estou muito feliz em poder conversar com ele, que eu já conheço há muitos anos. Eu digo, é sempre assim, né? São sempre convidados. Eu só convido para cá quem eu gosto, gente, quem eu tenho apreço, quem eu tenho admiração, de verdade, viu? É raras pessoas que eu não conheço que vêm aqui para o Alinhados, mas ele tem uma história incrível como profissional, como pai, como... enfim. E eu estou feliz em receber ele aqui para a gente falar sobre a importância da pneumologia, né? Sobre quais as doenças que eles acabam atendendo, sobre a história de vida dele e sobre as novidades, porque ele está aí, ó, coordenando curso de medicina, tem uma história que ele participou de um congresso incrível, enfim. Eu vou contar nada. Eu vou deixar para ele contar. Doutor Heraldo Simões, prazer em receber. É um prazer meu estar aqui com você e com todos os internautas. É verdade, que estão aí nos acompanhando. Olha que bom. Falar sobre pneumologia, assim, é tão vasto, né, se a gente for falar. Mas antes de mais nada, eu quero conhecer quem é Heraldo Simões. De onde você nasceu? Bom, Ou onde você nasceu? Eu sou criado em Bezerros. Pena não nasci lá. Mas toda a minha raiz, ela é bezerrense. Olha aí, bem pertinho da gente. A família do meu pai, avós, bisavós, a minha avó, mãe do meu pai, é de Bezerros. Cresci em Bezerros, estudava aqui, vinha no ônibus da Caruaruense todo dia. Eu só não, a tropa de meninos. A turma. Então, pegava o ônibus na frente de casa, saltava do outro lado da rua, parava ali no Bela Vista, ali pertinho da Igreja do Rosário, e a tropa de menino ia estudar no Colégio Diocesano. Então, fizemos a nossa formação em Diocesano, depois fomos para Recife, onde fizemos curso superior, residência. Ainda ficamos em Recife de 92 até 2002, 2003, aí decidimos fazer um processo de transição e fomos paulatinamente deixando as coisas em Recife e aumentando o trabalho no aqui interior. Em Caruaru, pertinho de casa. Mas por que pneumologia? Que decisão foi essa? Não tem uma coisa, um porquê. Foi um processo muito amadurecido. Natural. Assim, o primeiro contato foi na faculdade? Sim, foi quando paguei a disciplina de pneu, né? Mas eu só sabia muito mais do que eu não gostava. Eu não gostava de operar. Aí já excluiu. Sim, muita coisa. Né? Muita coisa ficou para trás. Eu não gostei de pediatria, não gostei de gineco-obstetrícia, mas eu gostava de tudo. Cardio, pneumo, infecto, endócrino. E agora? Não sabia o que fazer. Aí fui fazer a residência de clínica geral. Então, dentro de clínica geral, comecei a trabalhar com terapia intensiva, dar plantões em terapia intensiva. Foi aí que veio a decisão de fazer a segunda formação, que foi a residência em pneumologia. Né? E aí se apaixonou? Aí ficamos na pneumologia até hoje, né? São 32 anos de médico. Gente do céu. E 28 na pneumo. Então tem muita estrada aí, hein? Muita história para contar. Muita evolução na pneumologia nesses anos todos. Toda a medicina, né, Aline? O desenvolvimento tecnológico, ele cresce em progressão geométrica. Uhum. Então a gente tem coisas que são lançadas em velocidade crescente a cada ano, principalmente em métodos diagnósticos, novas terapias que estão surgindo. A gente está caminhando na medicina para... O futuro da medicina é 2. Tire o trauma disso aqui que eu estou falando. Mas é imunologia e genética. Então, a gente hoje tem um desenvolvimento muito grande das medicações chamadas imunobiológicos, que são anticorpos sintéticos que desempenham uma função específica. Uhum. Eu tenho um anticorpo anti-interleucina 3, anticorpo anti-IgE. Então, essa está sendo a progressão da medicina. São medicamentos muito caros, porque a tecnologia de síntese desses anticorpos ainda é muito caro, né? Mas que, como tudo, o futuro vai baratear. Vai baratear, né?
Então, no futuro, a gente não vai ter assim um antibiótico anti-estafilococo. A gente vai ter um anticorpo anti-estafilococo, com muito menos efeitos colaterais e uma precisão maior, né? Então, essa coisa da medicina de precisão é o que está evoluindo, mas e não só na pneumo, tá? Oncologia e reumatologia foram os que primeiro lideraram esse barco, mas hoje está se difundindo em todas as áreas da medicina. O que não muda é o contato médico-paciente, a escuta, não. Isso não muda nunca, né? Por isso que eu não gosto de telemedicina. Eu fiz uma consulta online, eu abominei. Eu imagino. Eu detestei eu não ter o contato com o paciente. Eu não olhar no olho dele, eu não examinar, não escutar o coração, o pulmão, olhar a mucosa. É muito complicado. Eu fiz uma consulta e não quero isso para minha vida. Não quero isso para mim. Eu detestei. Só fiz uma para provar e reprovei. Eu imagino. É muito difícil, né? Na área de vocês que precisa desse contato com o paciente, de uma conversa, às vezes numa conversa, muita coisa se esclarece, é difícil, né? Eu gosto de examinar o paciente, né? Então eu preciso do contato. A postura. A verdade é que as pessoas não sabem, mas a consulta começa quando você está entrando na minha sala. Já me disseram isso uma vez. Você está entrando, eu estou observando sua postura, sua marcha, a sua apresentação, a sua face, se é uma face que me diz alguma coisa. Então, é tão dinâmico, você está andando da porta até a cadeira, eu já estou lhe examinando. Gente, eu acho isso fantástico. É incrível mesmo, né? Esse olhar cuidadoso ali, atencioso com o paciente, né? E faz toda a diferença, né, doutor Haroldo? Faz, né? Eu sou de uma linha de clinicões, né? Embora eu faça pneumo, eu não consigo dissociar a pneumologia do resto da medicina. Porque em pneumologia tem uma coisa que me fascina muito, que são as manifestações respiratórias de doenças de outras partes do corpo. Então, você tem doenças reumatológicas com sintomas respiratórios, doenças cardíacas com sintomas respiratórios, doenças hematológicas com sintomas respiratórios. E que você tem que ter esse olhar para dizer, peraí, vamos tentar abrir o leque de opções, né? Muito, muito bacana. Hoje, quem está no topo, assim, em termos de doença, do que é mais prevalente em pneumologia? Ainda continua sendo asma, DPOC, né? São essas duas doenças muito prevalentes. No Brasil, a gente ainda tem muita tuberculose e ainda, né? Nós temos um mau controle da tuberculose. E as infecções respiratórias, então, e um pouco mais atrás, os cânceres de pulmão. A gente, obviamente, depois da pandemia, vive uma outra realidade, né? Com a pneumologia, eu acho que foi muito mais evidente a quantidade de pessoas que vêm sofrendo pós-pandemia, com sintomas e sequelas. Como é essa percepção no consultório? É muito variável, tá certo? A gente tem que estabelecer o seguinte. Eu vou falar algo que pode ser diferente do que já se falou até agora. A maior epidemia do Covid foi uma epidemia psiquiátrica. Concordo. Concorda? Concordo. A gente tem houve uma mudança de comportamento, de fobias, de alterações que vai perdurar ainda por muito tempo nessa geração. Tá? Então, assim, tem muitas pessoas com sintomas respiratórios que a gente vai e investiga, é o medo, é pelo que passou, foi tudo que vivenciou. A gente não encontra uma coisa somática e tem que tratar o psíquico. Claro, em pacientes que tiveram Covid grave, nós tivemos algumas coisas, mas não foram tantas, né? Porque o sintoma também é subjetivo. Então, pessoas que exacerbaram transtorno obsessivo compulsivo, gente que já tem mania de limpeza virou um paranoico agora de limpeza. Então, assim, esse lado que é silencioso e que não se fala muito nele, ele ainda está repercutindo na nossa sociedade. Continuamos tendo Covid, os casos continuam existindo, o que nós não estamos tendo é a síndrome respiratória aguda grave, graças a Deus. Mas o psiquiátrico continua. Eu imagino. E muito forte. Porque, assim, dada a proporção, eu tenho certeza que você que está nos acompanhando, você conhece alguém que desenvolveu uma ansiedade, um transtorno, a própria depressão pós-pandemia, né? Transtorno obsessivo compulsivo, mania de limpeza. Verdade. Tem gente que
não toca numa maçaneta, limpa tudo, de forma paranoica já. E é um adoecimento muito É sério. um adoecimento, muito porque sério. uma pessoa dessa não consegue ter uma vida mais normal. É verdade. Quem sofre do toque, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, a mania de limpeza é um dos tipos de toque, não se ajusta, tem dificuldades. Ô, doutor Heraldo, vocês lidam muito ainda com o tabu de, doutor, eu vou tomar essa bombinha, isso vai me fazer mal, isso vai me viciar. Como é que é esse processo da resposta, né? Essa é uma briga nossa antiga. Eu vou contar um pouquinho de história da medicina. Certo. Né? Porque essa coisa que existe vem do passado. Antigamente, nós só tínhamos os broncodilatadores de curta ação. Eu não vou falar marca, mas vou falar substância. Salbutamol, fenoterol e a terbutalina. Existiam na forma de bombinhas. Bom, só tinha isso. Depois se descobriu que, para asma, apesar do uso dessas medicações, a doença continuava piorando em intensidade e em frequência. E você, com falta de ar, queria se aliviar. E aí você começava a fazer uso. Então, e um outro fenômeno que acontece com essas medicações é a chamada taquifilaxia, ou seja, ela perde o efeito, você toma e ela não funciona mais. É como se o corpo acostumasse. É um fenômeno lá no receptor, é um bloqueio do receptor para aquela substância e para de funcionar, né? A gente, em uma linguagem um pouco mais sofisticada. Então, um dia, essas pessoas, por estarem com a doença em progressão, começavam a querer se aliviar mais e mais. Então, tu estás viciado. Ora, ninguém fala que o diabético é viciado em insulina. Isso é uma questão de necessidade, né? Necessidade. Correto. Bombinha não dá barato. Isso. Não dá sonolência, não dá barato. Então, essa é a primeira coisa. Né? Uma bombinha não vicia. Mas vinha do passado porque só tinha eles e a gente não tinha outros recursos. Como eu disse, a doença piorava em intensidade e frequência. Um dia vinha uma crise tão grande que matava. Era a doença que matava. Mas a pessoa estava tentando se aliviar usando o dispositivo. Aí morria, às vezes, com o dispositivo na mão. Aí, para quem sobrou? Pro dispositivo. A bombinha matou. Isso ficou arraigado no inconsciente coletivo. Nos dá um trabalho até hoje para conseguir convencer. E assim, colocam bombinhas num pacote só. A bombinha, o dispositivo inalatório, é apenas um modo de administrar um medicamento. Hoje a gente já tem diversos medicamentos que podem ser administrados pela via inalatória. Então, os beta-2 agonistas, os broncodilatadores de curta ação. Depois se desenvolveu o de longa e o de ultra longa ação. Corticoides inalados, que isso é fantástico, porque você pode dar corticoide sem que haja absorção, sem que ele passe para a corrente sanguínea e tenha o efeito apenas na mucosa e não passe para o sangue, dando efeitos sistêmicos, que os corticoides na forma de comprimido, xarope de injeção, vão fazer os efeitos sistêmicos. Então, isso foi uma revolução. E aí tem corticoides de longa ação, de curta ação também, antimuscarínicos. Hoje você já tem, para algumas circunstâncias, antibióticos que podem ser inalados. Então, o arsenal, enzimas que podem ser utilizadas para determinadas doenças, como, por exemplo, na fibrose cística, você pode usar a dornase alfa, também na forma inalada. Então, assim, inalar é só um jeito de dar um remédio. É como se fosse um comprimido de maneira diferente. Exatamente. O comprimido não é igual, depende da substância que você colocou no comprimido. Isso. Né? A gente tem cápsula, tem gel, tem não sei o que, tem um monte de coisa, né? Aí modifica, tem draga, comprimido, cápsula, fica de acordo com o que você quer fazer. Você quer proteger do estômago, você não tem esse problema com a atividade gástrica, então você faz isso. Né? Outra coisa que também é mito é xarope. Xarope não é remédio. E é o que, afinal? É um jeito de dar remédio. Gostei. O efeito quem dá é a substância que você dilui naquela calda doce. Que pode ser de açúcar ou já pode ser feita com espessantes e adoçantes. Então, o efeito quem dá
é a substância que você coloca na forma de xarope. Xarope em si não é remédio, é jeito de dar remédio. Olha que interessante, gente. A gente está desmistificando. Me diga uma coisa, e tem uma automedicação com relação a xarope, a essa forma de tomar o remédio, que é tomado aleatoriamente e acha que não faz mal nenhum, né? Eu digo sempre, se você passar no balcão de uma farmácia, cada mergulho é um flash. Não sai sem um sem xarope. uma coisa. Sem um xarope. Mas Entendeu? E assim, tem um xarope, eu não vou dizer marca, mas ele é uma combinação de 4 fármacos que vende horrores. E se eu pudesse, eu acabava com ele. Eu imagino. E traz malefícios à saúde a longo prazo. Traz, porque, veja, tosse não é doença. Uhum. Tosse é Uma sintoma, né, de muito mais de 300 causas, muitas delas sequer do pulmão. Olha que interessante, 300 causas. Mais de 300. Claro, algumas são muito raras. Sim. Mas você tem essas causas. Então, você pode ter tosse por efeito de remédio que você está tomando. Você pode ter tosse por refluxo gastroesofágico. Você pode ter, o povo não sabe, alguns colírios podem dar tosse. Mas, doutor, a gotinha? Pode. Você pode ter tosse por rinite, com a coriza, ao invés de descer na frente, descer por trás na garganta. E irritar, né? Você pode ter tosse porque você tem mofo na sua casa. E se eu não tratar a parede de sua casa... Pode tomar um remédio todo pode mundo. tomar um caminhão-pipa de xarope. Que não adianta. É enxugar gelo, então... Aí por isso que é importante você procurar o especialista para saber a causa, né? Porque assim, o corpo só responde... E a gente tem que conversar com o paciente. Como é a sua casa? É forrada, é arejada, tem mofo de parede. Com que você trabalha? Tudo tem importância. Tudo tem importância. Né? Diferente do cara que diz, não, eu sou protético, eu faço aquelas próteses, eu lixo aquilo. Opa, ele pode ter uma doença ocupacional. Ou eu faço unha de gel com aquele pozinho ali. Aquele pozinho, a manicure, não sei se é manicure. Manicure. Elas têm que usar. Agora são a designers, máscara, né? Mas Nine designers. Mas na lixada. Passarinho. Pa- Tem passarinho em casa. Ah, tá. Porque assim, como Também. é aqui assim, os meninos, eles estão perguntando e tirando dúvida, aproveitando o pessoal aqui. Sim. O Isaías, passarinho em casa poderia dessa? Passarinho em casa. Tem, inclusive, uma doença chamada pulmão do criador de pássaros. Olha que eu não sabia disso. A maioria dos pássaros tem fungos dentro do seu intestino. Que são liberados ali nas fezes. Nas fezes, ressecam e ficam no ar. Os mais carregados são os pombos. A gente já sabe que Né? os pombos são danadinhos. Eles têm o Cryptococcus, né, no intestino dele, que E é perigoso, né? para ele não, para gente. É. Ele é habitante normal do intestino do pombo. Os psitacídeos, que aí é uma família que inclui papagaio, arara, aquela gangarrinha, periquitos, calopsitas, esse novo que importaram agora, agaporn. Eles têm no intestino um germe, que não é fungo, é uma bactéria chamada Chlamydophila psittacis, que você também inala. Então, se você não consegue ajeitar o ambiente, porque saúde não é só remédio. Isso. Saúde também é ambiente. ambiente. É condições de trabalho. Então, tudo isso você tem que conversar com o paciente na entrevista, na anamnese. E se eu não tratar o mofo da tua parede, não adianta. Eu vou tratar, você vai ter uma melhora sintomática transitória e vai voltar a ter sintomas, porque tem que tratar a parede da sua casa. A asma fala muito sobre isso, né? A questão ambiental é muito prevalente, mas né? fungo, pássaros podem dar coisas que parecem até ser asma, mas não são, que são as chamadas pneumonia por hipersensibilidade. Tá certo? Parece da falta de ar, dá chiado, mas tem um quê que a gente tem que procurar diferenciar. Pneumonia é o que mais mata ainda em termos de... Por ser dois extremos, né? Crianças muito pequenas e idosos, doutor Heraldo? Sim. Pneumonia, o grande problema são, vamos colocar assim, imunodeprimidos. As crianças são imunodeprimidas porque ainda não se desenvolveram. Os idosos, porque já estão em falência dos seus sistemas, tá? Mas outras populações podem ter também sua imunodepressão. Então, AIDS, pessoas que estão fazendo quimioterapia,
transplantados também têm um aumento da chance de ter pneumonia e morrer de pneumonia. Porque você está tão imunologicamente mais fragilizado, né? Que uma pneumonia seria uma coisa bastante delicada. Sempre que você vai analisar uma infecção, você tem que pesar duas coisas: a agressividade do agente e a capacidade de defesa do hospedeiro. Então, essas circunstâncias, crianças, idosos, AIDS, transplante, quimioterapia, você reduz a defesa da pessoa. Tanto que você começa a ter infecções atípicas, germes que não dão comumente em pessoas que têm sua imunidade normal, começam a aparecer nos pacientes imunossuprimidos, né? Germes que em condições normais não dariam doença. E aí toda a atenção é pouca. Isso, porque às vezes a sintomatologia ela frustra. Ela fica meio obtusa, você às vezes demora um pouquinho mais para conseguir dar o diagnóstico. Porque vem de forma diferente, bem atípico. O típico é fácil. A pneumonia seria um resfriado maltratado? Não. No caso do não imunossupressor, lógico. Bora colocar. Só para a gente entender. Vamos aí. Lá. Pneumonia é porque tem o uso da pneumonia por hipersensibilidade, é um uso que dá problema, né, para esse caso. Pneumonia oficialmente é uma infecção do pulmão. Pode ser por vírus, Covid, gripe, varicela, sarampo. Pode ser por fungo, certo? Uma criptococose, uma histoplasmose. Pode ser por bactéria, que é mais comum. Tanto as bactérias piogênicas, estafilococcus, streptococcus, pneumococcus, como as bactérias específicas, como, por exemplo, o bacilo da tuberculose. E também por protozoários. Você pode ter infecções pulmonares por alguns tipos de amebas e também por alguns helmintos. Então, isso é principalmente o estrongiloide. Então, isso é infecção. Então, pneumonia é infecção, podendo ter vários agentes. O termo pneumonia de hipersensibilidade, se pegou o termo pneumonia, mas ela não é infecciosa. Ela é por inalação crônica de partículas que vão gerar uma reação imunológica e que, se não tratadas, não eliminado a exposição, não tratadas medicamentosamente com algumas coisas que nós temos, elas podem caminhar, inclusive, para a pneumonia por hipersensibilidade de fase crônica, que até causa fibrose pulmonar. Mas é porque o termo pneumonia, nesse caso, ele é confundidor. É muito específico, né? Ele é mal usado nesse termo, mas infelizmente ficou no jargão da medicina esse termo de pneumonia por hipersensibilidade, mas ele não é infeccioso. Essa não é infecciosa. Quais são os sintomas que são bem comuns em todas ou na maioria das pneumonias? Bom, você vai ter tosse. Que não passa. Certo. Febre. Expectoração e dispneia. Falta de ar. Exatamente. Então, esse quarteto aí. Esse é o quarteto básico. Vai variar, a secreção pode ser mucoide, pode ser purulenta, pode ter com raios de sangue, pode não ter raios de sangue. E aí você vai particularizar dentro de cada circunstância dessa. E é importante você indicar, saber de onde partiu essa pneumonia para poder tratar adequadamente. Tentar chegar o mais próximo possível do agente etiológico. Tá? Se eu tenho uma pneumonia por fungo e eu estou usando antimicrobianos para bactérias, eu não estarei tratando. Não adianta. Né? Então, assim sucessivamente. As pneumonias virais têm que ser tratadas, infelizmente, a maioria dos casos, com terapia de suporte. A gente só tem basicamente alguma coisa para Covid, os casos muito graves, e alguma coisa para gripe. A varicela, você pode ainda lançar a mão. E o resto dos vírus, é só terapia de suporte. Pois é, gente. Olha o quanto uma doença tem tantas ramificações, né? Porque eu, particularmente, nem sabia que tinha... Meu Deus, são muitos agentes causadores, né? São muitos. Que você, às vezes, acha que não, né? A partir de um resfriado ali, mal curado, mal cuidado, que não pode evoluir. Não quer dizer que você não possa ter. Então, você pode ter, por exemplo, iniciar com um quadro viral. Sim. E, secundariamente, uma bactéria também se aproveitar. Exatamente. Se aproveitar da situação. É um super ajuntamento de agentes etiológicos. Então, se você tem características
nesse aspecto de sintoma, o ideal é procurar um serviço rápido, né? Possa ser avaliado. Claro que a gente, como eu não faço porta, eu não faço pronto-socorro, eu pego um bocado de falha de diagnóstico também. Eu imagino. Até porque é tão generalista, né? Quem está ali no serviço de urgência e emergência, que às vezes trata de maneira muito mais rápida a sintomatologia, sem aprofundar muito, né, doutor Heraldo? Eu nem critico, porque você imagina o cara de plantão... Sim, não estou criticando 12 mesmo. 12 horas naquela Sim, UPA, claro. com 80 fichas para... Não tem como, né? Qualquer um iria. É humanamente impossível. Eu já trabalho no ambulatório, já pego o paciente com horário marcado. Tenho tempo de fazer essa conversa detalhada. Sim, com toda certeza. Eu tenho que perguntar até das condições de moradia e de trabalho, senão eu não vou entender. Pode ser que eu não consiga entender a sua doença. Imagino, se não for profundamente investigada, né? Asma... É hereditário? Asma a gente algum dia descobre que tem? Como é? Não, a asma tem um caráter heredogenético, sim. Tá certo? Tanto que se você observar, tem famílias de asmáticos, né? Claro que não é aquela lei clássica de Mendel. Se todo mundo tem, né? Ervilha lisa, ervilha rugosa, que a gente viu não é uma herança poligênica, de penetração incompleta, mas tem um caráter heredidogenético, sim. E é importante que se investigue também para poder tratar, e não né? só a questão, ver sempre que existem doenças que parecem com asma e não são asma. Então a gente tem sempre que pensar nisso, principalmente naqueles casos que estão tratando como asma e está com uma resposta frustra. É asma mesmo? Os fatores ambientais estão controlados? E aí você tem que abrir o leque de coisas. Qual é a doença que pode ser confundida com asma? Por exemplo, o DPOC, a doença do fumante. Você pode ter APH, pneumonia por hipersensibilidade, pode parecer com asma. Exposições ocupacionais, algumas coisas podem lembrar asma, né? O pulmão do criador de ave também tem no pessoal que trabalha em avicultura. Sim. O próprio pintor, né, que trabalha com aquela tinta mais tóxica, mais forte, pode desenvolver também, né? Pode. Seria por um agente diferente na avicultura, quando eles vão limpar os galpões. Né? Porque você sabe que as fezes de galinha é vendida. É vendida. Chama cama de galinha. Cama de galinha. Que, inclusive, não é correto, mas é alimentação de boi, né? Muitas vezes. Eles misturam com ureia, com capim e dão para o boi. Mas se o uso correto é para adubo, né? Muita matéria orgânica é um excelente adubo para o solo. Ô, doutor Heraldo, e asma é controle mesmo, não é? A gente não fala em cura. Não, é controle. A maioria das pessoas só procura o serviço quando estão em crise. Qual é o problema disso? É que não introjetou que é preciso continuar o tratamento mesmo quando está bem. Progressivamente. Para evitar de ficar mal. Eu estou bem, para que eu preciso usar? Não impede que você tenha uma crise de asma, mas de maneira mais amena. Normalmente os pacientes bem medicados, quando eles têm fatores de gatilho, então, pega uma gripe, ele não vai ter aquela coisa descompensada como o paciente que não está com tratamento. Na própria COVID, nós vimos que os pacientes asmáticos controlados, eles não faziam COVID grave. Olha aí. Os pacientes asmáticos que não faziam uso regular de medicação, faziam COVID grave. Então, é isso que a gente tem, né? O paciente que é diabético, ele não para a medicação, porque a glicose dele está em 90. É igual ao hipertenso, O hipertenso não para, mas com diversas outras doenças crônicas, a gente ainda não conseguiu colocar isso, né? Incutir na cabeça da pessoa. Diferente de uma pneumonia. Pneumonia é uma doença infecciosa, aguda, ou você vai se curar ou você vai se matar. Ela vai lhe matar. Uma asma não, você vai conviver. A história de que meu filho teve asma até os 8 anos e aí, daqui a pouco, do nada, essa criança passa a tomar gelo, ir para a piscina, não tem mais crise nenhuma. O que acontece? Vamos primeiro falar do gelo, né? Isso é uma lenda, meu Deus! Eu sei porque eu já entrevistei ele disse, Aline, esquece isso. Mas muita gente acha que tem relação aí. Meu Deus, nem vai, nem vem. O coitado da água gelada vai pro estômago. A não ser que o paciente se engasgue. Se engasgar com a água, com o picolé, aí faz mal.
Mas o gelo em si, não. Não. Até o gelinho, quando você está com a ardência na garganta, alivia. Não, aliviada. Tá? Pensa o que é que entra no pulmão? Vírus, bactérias, poeiras, mofos, produtos químicos de cheiro forte, fumaças. Cigarro. A fumaça de cigarro, né? Do vape, que está uma moda danada agora e a conta vai chegar. Já vai chegar lá. Já está chegando, eu acho. Já tem os casos agudos graves, né? Por conta do vape. Então, isso é uma coisa. Não tem... A asma tem histórias naturais. Então, qual é o mais comum? Tem na infância, dá uma melhorada na adolescência e volta mais na frente. Outra, tem na infância, desaparece e não retorna. E não tem explicação para isso? Não tem uma explicação para isso. Outro é aquele que tem ela contínua desde a infância. Uhum. E muito raro, porque lembra que eu disse que tem muita doença que parece asma? Uhum. É a asma de início tardio, porque você tem que tirar todas aquelas possibilidades daquelas doenças que parecem asma e não são asma, para você dizer é uma asma de início tardio. Imagino. Eu tenho apenas uma paciente de asma de início tardio. Não é uma coisa tão comum. Não. Então, basicamente, essas são as histórias naturais da asma. Agora, quem vai ter que tipo de história? Não existe nenhum parâmetro que eu use para dizer. Você vai, na adolescência você vai desaparecer. Uhum. Nunca mais vai ter. Não tem. Que elemento eu tenho? Cientificamente nada que comprove. Nada. Nenhum elemento que eu possa utilizar. Deve ser bem intrigante, né? Até pro médico mesmo, assim. E aí? Tranquilo? Né? Vai se observar. A gente tenta o seguinte, 2 anos sem nenhuma crise, faz um desmame, observa, continua sem crise, fica sem, voltou, aí volta para sempre. Hoje esse tratamento contínuo é na base de que tipo de remédio? Usa bombinha, faz vacina? O que é que para a pessoa identificar que eu tenho que manter esse tratamento contínuo de que maneira? A principal medicação para asma é o corticoide inalado. A longo prazo não traz prejuízo se bem indicado. O inalado não. Certo. Ele tem algumas características, eles são microdoses, eles têm baixa taxa de absorção, então são muito seguros, né? para usar, inclusive, indefinidamente. Teve um trabalho com uma das medicações, budesonida, em crianças, não afetou o crescimento e desenvolvimento, a altura final não foi afetada, de tão seguro que é. Gestantes podem utilizar sem nenhum problema. Droga de segurança na gravidez, então... É bastante tranquilo. Eu até digo para gestantes, se você for para o obstetra, ele mandar você parar a bombinha, você continua com a bombinha e troca de obstetra. Porque não é indicado. Não, ele não está sabendo nem para onde vai. Olha aí, de repente eu abri um sinal de alerta para você que está acompanhando a gente, aprendendo com a nossa entrevista, nosso bate-papo aqui. O doutor Heraldo, vamos pontuar um pouco a questão do fumante, né? A gente viu que essa nova geração, até um dia desses, sem falar no vape aí, no pod, enfim, estava muito mais... preocupada com a questão do cigarro, do fumo, porque se viu que não era interessante, que alguém da família, o pai ou alguém desenvolveu uma doença a partir, né, do tabagismo, do fumo. Mas agora com essa história de vape, de pod, esses adolescentes aí jogando fumaça aí em tudo quanto é de lugar, a gente está retrocedendo, né? A gente nos anos 90 do século passado começou a intensificar as campanhas contra o tabaco. Proibir publicidade, não sei se você lembra, o carro de Ayrton Senna era uma carteira de cigarro. Marlboro, né? Era Marlboro. Mas tinha outros. O carro de Emerson Fittipaldi era Marlboro. O outro carro que correu Ayrton era Camel, que é cigarro. O carro em que Ayrton Senna morreu, Hotmans, é cigarro. Né? Então, assim, tinha uma propaganda subliminar. Hollywood fez muita propaganda sobre. Quem não lembra do Beto Carreiro com aquele chicote e o cigarro? Né? Não foi Beto Carreiro, não. Não foi Beto? Não, era o cowboy do Marlboro. Que inclusive morreu de câncer de pulmão. Foi triste, cowboy. Eu jurava que era o Beto. Não, foi Beto Carreiro, não. Foi um americano que fez a propaganda ícone do Marlboro. Até tem uma piadinha, né? Que Coitado, ele morreu de câncer de pulmão. Eu digo sempre que se Marlboro fosse bom, ele era bomboro.
Tem sentido. Tem sentido. E sabe o que é que mais me espanta? Você vê na carteira de cigarro, que ainda tem, né? Tem. Aqueles cânceres, aquelas coisas. Meu Deus, como é que a pessoa olha para aquilo e ainda tem coragem de fumar? É dependência, né? É. E não é fácil, né? Aí veja, a gente nos anos 90 intensificou campanha, então a gente teve uma redução bem significativa. Quando foi na última década, agora na segunda década do século XX, a gente deu uma estabilizada e de 5, 6 anos para cá nós voltamos a ter um incremento do tabagismo, né? Não só do cigarro a combustão, que é o que queima, e agora com o advento também do vape, que é o eletrônico. E teve uma moda que teve no sul do país, não chegou por aqui, que eram as bares específicos para as pessoas consumirem narguilé, que é de origem turca, né, que você fuma coletivamente, é uma garrafa com um monte de cabinho, assim, com uma biqueirazinha. Exatamente, narguilé. Né? Passou essa moda, mas continuou. Então, aí voltou a aumentar e tem o advento do vape, né? Que no curto prazo se descobriu uma doença que ele dá, que se chama-se EVALI, que seria a doença intersticial pulmonar produzida por vaporizador eletrônico. Traduzir de forma bem livre. Essa é uma doença aguda, compromete muito o pulmão, de elevada mortalidade. Meu Deus. Vamos lá. No médio e longo prazo, estamos aprendendo. O que a gente já observou é que a quantidade de nicotina do vape, ela é muito elevada. Certo? E a nicotina é quem causa dependência. Você fuma porque você está precisando se abastecer de nicotina. O vape tem grande quantidade de nicotina, o que causa dependência mais rápida. E nicotina dá tolerância. Por isso que você vê aquele, não, fumava de vez em quando, daqui a pouco meia carteira, uma carteira, duas, vai crescendo. Vape é caro. Nem todo mundo tem acesso, né? Tem pessoas que compram de vez em quando, mas no intervalo entre uma comprada e outra, está precisando de nicotina, fuma também cigarro a combustão. Então, assim, tá um mix, um sarapatel de coisas. E a conta vai chegar, né? Lembre-se que na juventude o corpo é forte, aguenta a pancada. Mas com a dobra dos anos, a conta chega. E quem planta pimenta não colhe tomate. E sabe o que mais me assombra? O adolescente, cada vez mais cedo, tendo acesso a esse eletrônico. Sim, nos colégios, nos banheiros do colégio. Teve um que eu apertei, um adolescentezinho, e ele confessou que foi nem no banheiro do colégio, foi no hall do prédio dele. Um dos meninos levou cigarro eletrônico. Vamos lá experimentar, né? Aquela coisa do, novidade, bonitinho, todo mundo está fazendo, eu quero também. Então, tá aí esse problema. A conta vai chegar, tá certo? As substâncias do EVALI, do vape, EVALI é a doença, não são iguais às do cigarro a combustão. São piores? São outras substâncias, né? Tocoferol, que é um sintético da vitamina E, tem os aromas, menta, chocolate, canela, tá? E ele não é por queima, ele é por vibração de um cristal piezoelétrico. Ele começa a vibrar e forma aquela névoa, que é fria, ela não é quente. Ela é branquinha, parece fumaça, mas ela não é quente. E o cigarro a combustão é por queima. A queima do fumo. Bem explicado, né, gente? Eu acho que foi muito bacana pontuar essa questão. Agora vamos trazer um desafio que... Você é um homem de desafios, que eu sei que você gosta. Faculdade de Medicina, Caruaru, Dr. Selen te puxou para ela. Eu quero saber tudo, hein? Tudo. Em verdade, eu estou em duas, né? Eu sou professor... Da Federal eu já sabia. Eu sou professor concursado de Epidemiologia da Universidade Federal de Pernambuco. Em 2021 nós assumimos, né, a cadeira de pneumologia, e estamos lá até hoje. E Selen, que é o coordenador, não sou o coordenador, por favor, não me dê essa... Mas está na parceria. Não me dê essa responsabilidade, é Selen. Ele é o coordenador médico do curso da Nassau.
papagaiozinho. É o de Moreira e da mãe dele. O psitacídeo ali, ó. Cuidado com o pulmão. Bom, e Seren, ele é o coordenador da Nassau e me convidou para ajudá-lo nesse projeto. E aí tá lá na cadeira de pneumologia. Não, ela me botou na cadeira de semiologia. E o que é isso? Para nós, pobres mortais. Semiologia é a arte do exame clínico, da entrevista, do exame físico. Da parte tanto quanto importante da medicina, né? Isso. É a partir daí que você vai elaborar os diagnósticos, né? Você saber colher uma boa história clínica e saber fazer um bom exame físico. Que legal. Então, embora ele inicialmente tenha acordado comigo, não, você vai entrar só quando essa turma estiver no 4º ano para dar pneumo. De última hora ele me botou nessa roubada. Vamos embora, você é bom demais para não dar aqui. Então a gente pegou essa. Ele teve aqui, aí eu disse, Heraldo está lá comigo. Eu digo, você está sem. Mas muito bacana isso. E é tão gostoso, né? Você vê essa nova geração com muita sede, né, de aprendizado, né, doutor Heraldo? E oportunizar pessoas daqui mesmo, do interior, não ter que sair para outros locais para ter essa oportunidade também, né? Na Universidade Federal tem muita gente de fora, porque como ela usa a questão do Enem, então tem vários alunos que são de outros estados. Na Nassau não, é uma turma mais local. Bacana. Me diga uma coisa, eu soube que alguém me contou por aí que o senhor juntou uma turma para fazer uma pesquisa muito séria, e aí eu quero que você me explique. E aí, a partir desse compilado de informações, você foi participar de um congresso, um simpósio. Eu quero que você me diga aí. Tá, deixa eu contar a história. Conta a história. Dentro das atividades da Universidade Federal, existem as ligas acadêmicas, né? Então, eu coordenei uma liga acadêmica. E a liga tem atividade de ensino, tem atividade de assistência, e eu coloquei a produção de alguns trabalhos científicos. Então, nós levamos para o Congresso Brasileiro e Luso Brasileiro, que foram simultâneos, Sim, em Florianópolis. Nós submetemos à apreciação 4 trabalhos. 2 foram relatos de casos, de manifestações atípicas, incomuns, que foram aceitos. O outro foi a aplicação de um questionário que coloca a possibilidade de ter apneia do sono em pacientes que fazem hemodiálise. E o 4º trabalho a gente fez um estudo comparativo de 2 maneiras de dar remédio a paciente com DPOC. Nós comparamos dar todos os remédios em uma única bombinha versus dar os remédios em bombinhas separadas. Então, nós pegamos nosso banco de dados. Eu sou um médico que nunca tive ficha de papel. Então, desde que eu comecei, eu comprei um programa de gerenciamento de consultório, e todas as minhas fichas são digitais. Então, qual é a vantagem? Eu posso fazer pesquisa por palavra. Então, eu boto uma palavra e o computador vai rastrear o banco de dados e vai me mostrar quais prontuários tem aquela palavra. Então, foi assim que nós fizemos. Então, foi um trabalho retrospectivo, onde a gente comparou, usando como parâmetro a medida da função pulmonar, a espirometria, ou seja, a capacidade de soprar. Então, nós comparamos uma modalidade de tratamento versus a outra modalidade de tratamento, e esse trabalho foi aceito para a apresentação oral. Tá? Os trabalhos que são selecionados para a apresentação oral são os trabalhos que são mais bem avaliados pela banca que analisa, porque nem todo trabalho submetido é aprovado. Nós conseguimos aprovar os 4 que mandamos. Nossa. E um dos que mandamos foi selecionado para apresentação oral, onde a apresentação oral você apresenta mesmo e apresenta para a banca. Então, foi uma honra para mim, um trabalho feito aqui em Caruaru, ter sido apresentado no Congresso Brasileiro e Luso Brasileiro, porque o Luso Brasileiro ocorre de 2 em 2 anos,
Um ano aqui, um ano em Portugal. Um ano aqui, um ano em Portugal. Então, vamos lá. Congresso Brasileiro de Pneumo 2024 era brasileiro e Luz brasileiro. De 2026 vai ser só brasileiro, porque em 2026 o Luz brasileiro estará em Portugal. E em 2028 volta a ser Luz brasileiro aqui no Brasil. Então, esse trabalho, um congresso internacional, foi aceito para apresentação oral. Nossa. Então, foi a comparação entre a terapia tríplice aberta, ou seja, em mais de um dispositivo, versus a terapia tríplice fechada em um único dispositivo, num centro especializado aqui na nossa cidade, e foi aceito. Eu acho tão bacana isso, porque às vezes as pessoas incutem, colocam na cabeça que interior e Nordeste, isso acontece muito no sul do país. A gente só come calango com farinha, né? A gente não tem nada de coisa boa para oferecer. E, infelizmente, ainda tem esse pensamento com relação a nós. E quando a gente faz isso, ou traz essa realidade, né, em termos de saúde, a gente sabe o grande polo que Caruaru é para Pernambuco e Brasil, né? A gente tem aqui grandes, eu digo grandes mesmo, nomes da medicina com suas especialidades que, assim, não deixam a desejar em termos de equipamento, em termos de tudo que você imaginar, de ponta, né? E quando a gente vê num congresso internacional, né, uma representatividade como essa, isso é incrível, né? Realmente é louvável, a gente tem que dar esses parabéns para mostrar que, olha... Dá para fazer coisa aqui. Dá para fazer? Não, E eu posso incrível. dizer a você, porque eu sou testemunha desse processo. Nesses meus 22 anos aqui, em Caruaru, a coisa melhorou muito. Evoluiu muito, né? Nós temos o passado das suas repercussões, né? Realmente, que ia para o interior eram os médicos mais fracos. Né? Os melhores ficavam lá na capital, ficavam vinculados a serviços de referência, de pesquisa, de ensino. Mas isso começou a mudar. Porque desde o final do século passado, e vem se intensificando, nós temos hoje excelentes quadros, excelentes recursos humanos. E que isso vem somando, crescendo mais a cada dia. Talvez não tenhamos a mesma quantidade que tem em Recife. Exemplo, eu tenho 3 cirurgiões de tórax em Caruaru, e em Recife talvez eu tenha 30. Sim, até dadas as proporções, né? Exatamente, mas eu tenho hoje. Sim. Né? E assim sucessivamente. São muito poucas coisas hoje que você precisa sair de Caruaru, e geralmente coisas que não são de emergência, porque a emergência você consegue resolver toda aqui. Né? Então, tecnologias muito sofisticadas, que têm um volume muito pequeno de demanda. Então, aí você tem que centralizar, não há sentido investir em algo caro para sem demanda, mas normalmente essas coisas de demanda muito limitada não são exames, não são procedimentos que são de urgência. Né? Com certeza. O básico a gente tem todo feito aqui, e já um básico bem bom. Nós já estamos hoje com um nível de complexidade bom, neurocirurgia, cirurgia cardíaca, cirurgia torácica, onco nem se fala. Né? A gente tem aqui radioterapia, PET scan a gente tem aqui na cidade. Já há um tempo, né? Já. Há um tempão. Temos um visionário. Manuel Florencio. É um visionário grande aqui em Caruaru. Homem. É verdade, grande médico. Figura incrível. É preciso trazer ele aqui também. Ô, doutor Heraldo, eu imagino, além dessa nova perspectiva, né, do médico que vai a Recife, que enfrenta todo aquele trânsito, aquela loucura, aquele corre-corre, realmente está num grande centro médico, onde todas as atenções muitas vezes são voltadas, mas aí ele começa a pesar muita coisa, assim. Eu quero ter qualidade de vida, né? Eu quero fazer minhas consultas de maneira mais tranquila, ou trazer minha família. A gente tem tido um êxodo, né? Sentido Recife, Caruaru, que a gente tem observado mesmo. Não, eu cheguei num patamar que eu entendo que eu posso ter essa qualidade no interior, e a gente tem percebido essa nova onda também, né? É misto. É misto, porque também tem a questão do quantitativo de recursos humanos, que aumentou muito. Sim. Tá? Então, você começa a ter lota, e a partir de círculos concêntricos você vai tendo... Expandindo, né? Expandindo, exatamente. Então, não é só essa questão. Também tem a questão de mercado de trabalho. Né? É misto. Que pesa também, né? Pesa. Que pesa também.
Hoje, qual é a especialidade hoje? Que eu sei que você tem propriedade para falar sobre pneumologia e tantos outros, mas o que a gente ainda está caminhando em termos de especialidade aqui que precisa evoluir mais, na tua opinião, interior? Imunologia e genética. Que não é tão comum também, né? Monologia Que é o genética, futuro, é o futuro da medicina. Eu digo o seguinte, eu acho que no futuro existirão doenças que nós não as curaremos, porque nós podemos extingui-la. Exemplo, hemofilia, exemplo, fibrose cística. Acho que a gente, quando for ter filho, vai para o laboratório, selecionar gene para não passar para a prole certos genes. Tem até um filme até dos anos 90 chamado Gattaca, Experiência Genética, com uma turma, que mostra uma sociedade futurística desse. Claro, pode questionar questões de eugenia, sim. Questões de criar super-humanos, super-soldados, aí entra essa questão. Mas a tecnologia, acredito que poderão nos extinguir certas doenças em vez de curá-las. E o outro ramo é a imunologia. A gente tem visto coisas fantásticas. Eu estava vendo recentemente, né, um trabalho em termos de oportunidade de tratamento, por exemplo, para mieloma múltiplo. Meu pai morreu de mieloma múltiplo. E quando eu vi, né, pessoas que estavam num processo já, assim, sem condições mais de tratamento, em último recurso, que tiveram a chance de tomar um medicamento inovador que estava sendo estudado e a pessoa tem um sopro de vida, isso é incrível, né? E a gente pensa nesse aspecto assim, isso vai demorar muito, doutor Heraldo. É porque a gente está descendo, tá indo até o nível molecular. Certo? Então, você hoje já produz um anticorpo ante uma determinada molécula, que tem expressão na célula tumoral, e ele se liga especificamente àquela molécula e causa a morte daquela célula sem causar danos, ou com danos bem menores do que você tinha com a quimioterapia padrão. Né? Então, esse é o futuro, a imunologia, na oncologia, na reumatologia, na pneumo. Então, você tem já imunobiológicos para asma, para DPOC, na gastroenterologia para doenças inflamatórias intestinais e algumas doenças hepáticas. Eu sei que é muito inacessível para todo mundo, porque assim é caro. É muito caro. É tecnologia, é coisa assim de, nossa, não está ao meu alcance. Você imagina daqui a quanto tempo, quantos anos, já pela experiência, você acha que a gente vai ter acesso a esses... Não, a gente já está tendo acesso, né? Não, mas assim, eu digo de maneira mais... factível. Isso. Eu vou só contar uma coisa para você. Para asma grave, já está disponibilizado aqui na Secretaria de Saúde um medicamento chamado mepolizumab. Tem critérios para liberar. Mepolizumab, claro que a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco ela não compra por esse preço. Mas o preço de mercado é R$9.000. Ou seja, você teria que... Imagine um remédio que custa R$9.000 que você vai tomar para sempre. Todo mês uma injeçãozinha subcutânea. Então, essa questão aí que precisa baratear ainda, né? A gente ainda tem... São medicamentos que demandam muita tecnologia para ter sua síntese. São macromoléculas com uma síntese muito laboriosa e então, o custo é caro. O sistema de saúde, tanto público como privado, está tendo um impacto financeiro muito grande sobre isso. E lembrar que não existe almoço grátis. Não tem mesmo. Não tem almoço grátis. Tem tratamento de 1 milhão por dose, tá? Nossa. O Spinraza. R$1 milhão por dose. Então, assim, é preciso repensar. O sistema tem que sobreviver. É preciso que as novas tecnologias se incorporem. Mas é preciso ajustar o funcionamento, senão vai quebrar. E na hora de quebrar, vai faltar para todos. O plano de saúde, ele arrecada e gerencia a carteira dele com o que ele arrecada. Se gastar demais e der prejuízo, ele vai chegar para a ANS e dizer, toma aqui minha carteira, eu estou saindo do mercado. Até porque a gente vê tantas brigas judiciais, e com razão, né? Porque em algumas situações a gente sabe que é um medicamento que é o último recurso e o quanto os planos de saúde, né, ficam ali. Nem sempre, não. Não acha, não? Tem vieses aí. Talvez não seja prudente eu comentar abertamente. Não, e nem vou pedir para isso. Mas tem vieses.
Hoje já, inclusive, por exemplo, foi uma palestra que eu assisti de sábado. Tem um medicamento, que eu não vou dizer o nome, que é usado para depressão grave, que custa R$5.000 cada aplicação. O STJ criou uma câmara chamada NatJus, que está começando a padronizar. E o NatJus emitiu dizendo que essa medicação de depressão grave não mostra superioridade das medicações padrão. Mas continuam chegando nas primeiras instâncias os pedidos. Então, assim, tem vieses aí. Isso eu estou falando só de medicação, mas também tem materiais, tem outras coisas que tem vieses também. Não é prudente eu falar abertamente. Sim, lógico. E a gente respeita isso. Eu levo um processo... A gente vai viralizar. Não é a intenção. Doutor Heraldo, me diga uma coisa. Como é que você vê o futuro da medicina em Pernambuco, especificamente interior de Pernambuco? Você já falou, já pontuou aí desse crescimento, dessa expansão, né? Ou como é que você imagina daqui a 20 anos, o doutor Heraldo Simões, pneumologista, daqui a 20 anos eu estou aposentado, né? Professor universitário, vendo toda essa onda da medicina no interior? Veja, a gente tem que tentar separar algumas coisas, né? Do ponto de vista de ação saúde pública, o grande interesse do Estado, entende Estado como as 3 esferas de poder, federal, estadual e municipal, é levar a assistência básica a todos e fazer uma hierarquização da média e alta complexidade, tá? Criando e descentralizando das capitais. Então, o caminho é o oeste, tá? É sair da beira do mar, é subir a montanha. A partir de polos regionais, você tem um polo Petrolina, você tem um polo Caruaru, e isso de forma concêntrica vai criando suas micro-regiões. Mas o caminho é isso. São Paulo está bem mais amadurecido, né? Campinas, Ribeirão Preto, Botucatu. Então você já tem esse processo mais amadurecido em São Paulo, né? Mas o caminho fatalmente é o oeste. Descentralizar mesmo. É descentralizar. A aquisição de tecnologias, ela vem de forma gradual. Até porque é muito caro, né? É muito caro. Tudo que é lançado no início é muito caro. No mesmo instante você querer, né? Não dá. Mas você vai crescendo isso de forma estanque, sempre para frente, né? Que bom. Até porque quem para é engolido. Estaciona, né? É engolido pelo processo. Esquece. Tem que estar se atualizando sempre. Tem que ter um grande gerenciamento dos custos, senão vai quebrar. Então, você imagina, uma operadora chega assim, fechei no prejuízo. Aí chega para ele, ou você me dá um reajuste X, ou vou lhe entregar a carteira. Aí ela diz, então pode reajustar. Aí aquele que estava pagando não tem mais condição de pagar. Aí vamos para o SUS. Vai para o SUS. Ou entrega a carteira inteira para a ANS. Então, assim, não existe almoço grátis. Então... eu pago o plano, então eu vou mesmo usar. Não é assim. O bom é você ter plano de saúde e não usar. Eu digo sempre, você paga plano de saúde para não precisar dele. É igual seguro de carro. Seguro de carro. Né? Para não precisar, mas na hora que você precisa, você tem ali um suporte. Né? Há vieses. Ele já deixou um ponto de interrogação interessante, uma exclamação aqui importante. Deixa eu te agradecer por sempre compartilhar com a gente, assim, de muita informação importante, com muita sabedoria, sabe, do jeitinho dele. Doutor Célio fala, Heraldo é demais. E quem conhece sabe, né? Célio é muito... tem uma capacidade de comunicação muito maior do que a minha. Não é assim. Cada um tem seu jeitinho, sua maneira, mas com muita propriedade se consegue passar informações tão relevantes. Gratidão mesmo por esse compartilhar. Parabéns, né? Por você ser um exemplo na pneumologia para o mundo inteiro, né? Trazendo para perto, né, aquele aluno, estudos, mostrando a importância, né, de quanto mais a gente
integra estudo com pesquisa, a gente pode evoluir, né? Para que as pessoas tenham acesso a equipamentos e a produtos e a substâncias que vão enriquecer a medicina e oportunizar a cura de muitas pessoas. Isso é muito importante. Eu estou muito feliz em te receber aqui. E às vezes com simplicidade você também consegue sim. gerar conhecimento. Importantíssimo. Gratidão, viu? Sempre Olha às só, ordens. gente, Sono e Max. Sono e Max. Procura ele lá, né? Que aí ele vai te atender do jeitinho dele, com muito cuidado, muita atenção, muito carinho e tentar resolver seu problema, né? Tá bom, é um prazer. Quem tá dando lado de porta aberta para quem precisar da gente. Que coisa boa. Muito obrigada por esse compartilhar. Gente, eu tô ficando por aqui, mas olha, próxima quarta-feira tem mais um convidado especial. Você gostou? Eu tenho certeza que sim. Compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, não esquece, hein? Quarta-feira a gente tá de volta aqui, 7h30 da noite. Um beijo, fiquem com Deus, até quarta. Tchau, tchau.